uma pessoa que vai cozinhar, às vezes é legal uma pessoa que já teve experiência em cozinha, que saiba preparar. Imagina uma pessoa que não sabe nada. Seria difícil, eu ia ter que ensinar que ela precisa refogar a cebola antes de colocar a carne, por exemplo. Depois a gente vai listar quais os conhecimentos que aquela pessoa tem que ter, habilidades e atitudes. Precisa ser uma pessoa proativa, precisa ser uma pessoa que trabalhe em equipe ou não. Então, Então, eu vou elencar para mim, porque aí, através disso, vai ser a base para minha contratação. Então, eu já estou começando a estruturar ali. Que tipo de pessoa, que tipo de perfil eu estou procurando. Salve, salve pasteleiros e pastelovers, eu sou Danilo Agonilha e esse é o podcast Guia do Pasteleiro. Seja muito bem-vindo. Hoje eu vou bater um papo com uma convidada muito especial, conheci através do Felipe do Empreenda 360, praticamente um episódio continuado aqui de um outro assunto mega importante para você pasteleiro, para você pasteleira, que é a formação da equipe aí para sua pastelaria, né? Contratação de funcionários e tudo mais. Então, para esse bate-papo de hoje, eu recebo Pamela Azevedo. Oi, Danilo, seja tudo bem? bem-vinda. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço o seu tempo, sua disponibilidade aí. Vamos se divertir aqui no bate-papo, Sim, com beleza? certeza. Combinado é esse. Então, nosso bate-papo hoje vai transitar nesse assunto, assim, sobre gestão de pessoas em geral. Pamela é formada em administração de empresas, MBA em gestão empresarial. Gestão empresarial. Enfim, Pam, se apresenta um pouquinho para a galera que não te conhece. Eu também te conheço muito pouquinho. Sim. Dá essa abertura para a gente aí, por favor. Tá ótimo. Eu sou Pamela Azevedo, né? Como você falou, formada em ADM e com MBA em gestão empresarial. Tá. E eu tive uma empresa por 10 anos. Então, eu tenho uma carga aí, como vocês. Comecei do zero, só eu, até montar a equipe. E quando, até finalizar, eu tinha 2 unidades, né? E mais de 20 pessoas aí sob a minha gestão. Na época que eu estava empreendendo, eu focava principalmente na parte da gestão financeira, estratégica e a gestão de pessoas. Depois da venda da empresa, no ano passado, conheci o Felipe já há muitos anos, uns 7 anos. Um abraço para você, Fê. Abraço, Fê. A gente eu sempre tive interesse nessa parte de consultoria e conversando com o Felipe surgiu aí o convite para eu entrar no time do Empreenda 360 para fazer parte da equipe e desde o ano passado eu venho focando nessa parte de consultoria. Passei por treinamento por uns bons meses com o Felipe, até começar, porque assim, o que eu já fazia na minha empresa, né, o que eu já tenho know-how, experiência, ensinar os outros empreendedores a implementar na sua realidade, dentro da sua empresa. Sim, isso é bem bacana, porque você ter o conhecimento para si é uma coisa, você transmitir o conhecimento ali, né? Sim, exatamente. Uma vibe bem diferente. Eu estava acostumada a fazer, né, a colocar em prática. E aí, depois, hoje, eu já transmito esse conhecimento para as pessoas conseguirem colocar em prática dentro das suas empresas. Já atendeu pasteleiro? Já tem Sim, já atendi pasteleiro. Estava presente na segunda... Eu estava lá. Ah, que legal. Eu estava junto com o Felipe no segundo encontro dos pasteleiros, né? Eu estava vendo a palestra. Eu vi tanta gente lá que eu... Foi um sucesso, né? Tava cheio. Foi muito bom. Foi muito ótimo. Bom. Encontrei alguns clientes que eu atendi online. Foi bem legal. Sério? Sim. Que bom, que legal. Então, antes de entrar mais profundamente nesse bate-papo, quero agradecer aqui as empresas que apoiam o nosso projeto, o nosso podcast, a levar informação a você, meu amigo pasteleiro e pastelovers aí também. A galera falou, pô, nós não falamos dos pastelovers? Então, você pastelover também, que quer entrar para esse segmento, está aqui estudando, conhecendo um pouco mais sobre esse segmento, seja muito bem-vindo. As empresas idealizadoras do projeto Favorix, a massa de pastel favorita dos pasteleiros, a Toshiro, que produz maquinários para a indústria de massa de pastel e de pastelarias, enfim. Nova Inox, que agora é Nova Fritadeiras, que oferece fritadeiras para você equipar a cozinha da sua pastelaria. Anota aí o robozinho mais inteligente do mercado que te ajuda a desenrolar aquele fluxo no seu delivery. E Contadores dos Restaurantes, o escritório de contabilidade especializado no segmento de food service. Esse tem minha assinatura, a galera tá matando a pau, tem muito pasteleiro indo para lá, vale a pena conferir. Bom, Pam, como que a gente começa então um processo seletivo? Na hora de eu
começar a pensar em contratar um colaborador para minha pastelaria. Eu sei que é muito comum, quem está começando pequenininho ali, geralmente começa mais o sócio, tal, ou tem pastelarias, um outro universo, que já monta uma estrutura maior e aí precisa contratar. Então, como que funciona um processo seletivo e como que ele deve começar? Tá certo. Vamos falar desse pequenininho. Vamos supor, eu tô sozinha na minha pastelaria, eu produzo, eu atendo. Temos essa Muito realidade, comum, muito com comum. certeza. Primeira coisa que eu tenho que pensar, qual é a vaga que eu vou contratar? Porque não dá pra gente contratar uma pessoa que faça tudo isso, né? Acaba ali, no dia a dia tem um atendente, eu tenho um fritador, tem a pessoa da produção, enfim. Qual é a vaga que eu vou terceirizar? Eu vou continuar trabalhando lá? Eu vou me dedicar em qual função e qual função eu vou contratar? Então, eu defini qual vai ser a vaga que eu vou contratar essa pessoa. Porque aí vai ser diferentes tipos para diferentes vagas mesmo, assim, né? perfis, você Perfis diz, diferentes. Então, para montar meu processo seletivo de acordo com a vaga. Se eu já tenho, e eu tô lá no dia a dia, então eu já tenho um atendente, eu já tenho garçom, se for num local, né? Se for na feira, o atendente, enfim. Uma pessoa para fritar, enfim. Eu quero alguém que para gerenciar essa equipe. Eu vou contratar um supervisor, porque eu não quero estar mais no dia a dia. Eu vou ficar só na gestão e eu quero alguém para supervisionar. Então, um supervisor, um gerente. Então, eu preciso primeiro pensar qual a vaga que eu vou colocar. Porque aí, de acordo com a vaga, são perfis de pessoas diferentes. Às vezes, precisa de passos diferentes dentro do processo seletivo. Então, eu preciso pensar nessa vaga que eu vou contratar. Tá bom? Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Porque aí eu vou descrever essa vaga. Então, como eu inicio o meu processo seletivo? Eu vou começar a descrever essa vaga. Quais são as atividades que aquela pessoa vai exercer dentro do meu negócio? Exercer, colocar todas mesmo. Por exemplo, ela vai fazer o recheio, cozinhar o recheio, ela vai montar o pastel, ela vai fritar, ela não vai fritar, é outra pessoa, é ela mesmo. Ela vai atender cliente, não vai atender, ela vai cobrar, ela não vai cobrar. Então, descrever ali todas as atividades que a pessoa vai ter dentro da minha empresa. Isso é importante, essas descrições das atividades, para eu entender a habilidade da pessoa, onde ela vai atuar. E o que é ideal também, eu olhar para, por exemplo, você está dando um exemplo de quem vai trabalhar dentro da cozinha, né? Sim. O que você acha ideal eu olhar no perfil comportamental dessa pessoa? Sim. Algumas dicas aí. É importante, sim. Por quê? Através das atividades, eu vou pensar quais os conhecimentos, habilidades e atitudes que aquela pessoa precisa ter para aquelas atividades. Vamos supor, igual você deu o exemplo, uma pessoa dentro da cozinha. Ela vai ficar exclusivamente dentro da cozinha. Eu preciso que ela seja uma pessoa comunicativa, eu preciso que ela seja uma pessoa que saiba interagir com as pessoas, com os clientes? Necessariamente não. Não, ela vai estar ali interno. Então, essa é uma habilidade que não é importante para aquela vaga, diferente do atendente. O atendente, eu preciso ser uma pessoa que tenha ali um sorriso no rosto, que saiba atender bem a pessoa, que seja comunicativo, simpático, que consiga vender também ali para a pessoa. Nossa, você vê a sua família, você também não quer um pastel doce? Então, a melhorar a venda, não ser só um tirador de pedido e conseguir fazer a venda. Então, as atividades que aquela pessoa, essa descrição das atividades que a pessoa vai exercer são importantes para eu pensar que tipos de conhecimento, habilidades e atitudes que aquela pessoa tem que ter. Uma pessoa que vai cozinhar, às vezes é legal uma pessoa que já teve experiência em cozinha, que saiba preparar. Imagina uma pessoa que não sabe nada. Seria difícil, eu ia ter que ensinar que ela precisa refogar cebola antes de colocar a carne, por exemplo. Ia ser um processo... Um trabalho a mais. Um trabalho a mais para aquela pessoa. Então, assim, através dessas atividades que a gente lista, depois a gente vai listar quais os conhecimentos que aquela pessoa tem que ter, habilidades e atitudes. Precisa ser uma pessoa proativa, precisa ser uma pessoa que trabalhe em equipe ou não. Então, toda aquela... Então, eu vou elencar para mim, porque aí, através disso... vai ser a base para minha contratação. Então, eu já estou começando a estruturar ali. Que tipo de pessoa, que tipo de perfil eu estou procurando. Entendi.
Além disso, nesse descritivo de cargo, também precisam ter informações da vaga, né? Porque vai facilitar ali na hora de divulgar até. Até do candidato, quando lê o que está sendo pedido, ele Exato. saber se ele se encaixa ou não, né? Já começa Sim. uma comunicação ali. Aí só um cuidado. Isso que a gente É. tá falando é interno. É o que pego pra mim. Ah, boa. Isso, eu boa. não posso divulgar tudo. Eu não posso colocar que Que tem tipo que de s- atitude você tem que ter no meu negócio. Eu posso colocar ali que eu preciso de experiência, posso. Eu posso colocar na vaga que você precisa ter, vamos supor, formação no ensino médio. Eu posso, mas eu não posso colocar na vaga que você precisa ser proativo. Ah, não pode. Não posso divulgar. Atitude, não posso. Isso é para eu avaliar. Porque senão todo mundo fala, eu tô aqui, eu sou proativo. Exatamente. Entendi. Boa. Exatamente. E aí, se eu não te contratei porque você acha que eu não sou uma boa pessoa, se uma atitude, ser honesto. Imagina se eu coloco, quero uma pessoa honesta. Então, que eu não selecionei, eu não sou honesto. Então, eu não Entendi. consigo, eu não posso divulgar tudo. Esse documento é um documento interno que eu aproveito, sim, essas atividades. Eu posso colocar que é uma pessoa que vai, né, na hora da descrição da vaga ali, que eu for anunciar, o salário, a carga horária, o local de trabalho, se é remoto, se é presencial. Apesar que, né, no ramo da alimentação acaba sendo quase 100% presencial, a não ser que você tenha um escritório que cuide da pastelaria e vá Contratar alguém função para ficar nessa função. administrativa. Aí pode até não ser presencial. Então, assim, toma cuidado, não vamos divulgar tudo. Esse é um documento para mim. Tá. Para eu avaliar o candidato, para eu pensar que tipo de candidato, que tipo de perfil eu preciso contratar. Certo. Tá. E aí, para colocar na descrição da vaga, o que eu preciso colocar? Vamos fazer esse comparativo para deixar bem claro aí. Tá. Na descrição da vaga, eu posso colocar as atividades que a pessoa vai ter. Se tiver algum conhecimento específico que aquela pessoa tenha ou alguma experiência desejável, eu posso colocar. E as informações mais padrão, né? Que é local de trabalho, horário de trabalho, salário, né? Querendo ou não, quais benefícios. Então, essas características da vaga é importante a gente colocar ali na vaga. Agora, a parte de que tipo de comportamento eu queira que essa pessoa tenha para a vaga, esse eu não divulgo. Entendi. E como eu devo começar uma entrevista de trabalho com esse colaborador? Como que eu devo conduzir? Devo fazer dinâmica? Não devo? E aí entra até num outro ponto que a gente já até conversou. Eu, por exemplo, eu fui CLT a vida toda, estou agora como um proprietário de uma pastelaria, só que eu não tenho essa habilidade de analisar bem os perfis. O que eu devo considerar? Né? Vamos pegar esses pontos aí. Então, primeira coisa, tô com o descritivo de cargo completinho, bem feito, aí eu vou pensar quais vão ser as etapas que eu vou fazer do meu processo seletivo. Ai, Pamela, então quer dizer que eu tenho que ter muitas etapas, como uma multinacional, por exemplo, que faz inúmeras? Não necessariamente. Pode ser um processo mais enxuto, mas tem algumas etapas. Um exemplo. Então, vou analisar os currículos. Isso pode ser uma etapa. É uma etapa. Então, receber, captar e analisar currículos. E aí, sim, quando eu for chamar essa pessoa por telefone, eu já vou fazer algumas perguntas para ela? Ou eu vou só convidar para a entrevista? Boa. Então, eu posso Esse já... seria uma segunda etapa. Essa é uma segunda etapa. Então, assim, uma conversa prévia por telefone para convidar para a entrevista. Pode ser uma segunda etapa. E aí, sim, dinâmico ou não, vai de Também acordo depender com... do cargo. Depender do cargo, depender do que eu quero. Então, eu posso colocar a dinâmica, mas não necessariamente eu preciso ter uma dinâmica de grupo, ou, enfim, não necessariamente. Entendi. E a entrevista, né? A entrevista é de suma importância. Essa é recomendável em todos os processos seletivos a gente ter uma entrevista, independente de ser presencial ou se for uma entrevista online, mas por vídeo, para a gente conseguir não só ver o currículo, mas conversar, conhecer um pouquinho mais aquele candidato para ver se ele se encaixa no perfil que eu estou procurando ou não daquela vaga específica. Essas perguntas na entrevista, a gente tem que fazer alinhada com a missão, a visão e os valores da empresa. Mas existem algumas perguntas meio que chave, que são clichê, que são importantes serem feitas para o candidato? Sim.
O ideal para uma entrevista é você fazer um roteirinho da entrevista. Então, eu vou começar conversando Tipo como? esse meu aqui agora. Tipo, exato. As perguntas-chave que você vai fazer para todas as pessoas. Tá. Então, por quê? Além de te guiar na entrevista e você conseguir ali não esquecer de nenhum ponto, às vezes ali você está conversando e acabar escapando algum ponto, ele também vai servir de base de comparação entre candidatos. Porque se eu te perguntar uma coisa e perguntar para o candidato B uma coisa completamente diferente, como eu vou saber quem vai se sair melhor ali no dia a dia? No resultado final. Eu não tenho base de comparação. Você trocou os parâmetros, na verdade, né? Exato. Vamos supor que eu estou contratando um atendente. Se eu te perguntar como você venderia um pastel, e se eu perguntar para o outro qual a sua dificuldade no atendimento, eu não tenho como comparar. São duas perguntas válidas para um atendente, mas eu não tenho como comparar essas duas respostas. Faz sentido. Eu não vou saber quem que é mais apto ali para o cargo. E perguntas básicas é importante, então, para saber se a pessoa é sozinha, se a pessoa tem família, com quem ela mora, porque aí você consegue ver se ela depende dessa renda, se ela não depende da renda, se o salário é um fator importante, fundamental para ela ou não. Porque é diferente, vamos supor, um estudante que os pais sustentam e eu vou ter um trabalho para um extra, do que um pai, uma mãe de família que vai precisar daquilo para compor a renda familiar. Esses são pontos decisivos na hora de você contratar. Vamos falar que você está contratando agora. Você considera isso um ponto importante? Não são pontos decisivos, mas você vai entender um pouquinho mais sobre aquela pessoa. Você vai entender como ela enxerga aquela vaga para ela. Entendi. Falar sobre trabalhos anteriores também é super válido. Então, saiu da empresa, por que saiu, o que aconteceu. Ela vai discorrer. É legal pedir referência? Como que é essa referência questão? hoje em dia é um pouco complicado. Eu digo assim, porque assim, você dá a referência, você não pode falar muita coisa. Entendi. Então, não você perguntar, você pode. Mas a pessoa que responde, ela não pode. Imagina se eu falo, porque fulana só dava problema, ela só chegava atrasada. Eu tô denegrindo a imagem daquela pessoa. Entendi. Então, é difícil, a pessoa... É um pouco complicado, é um pouco delicado essa parte. A única coisa que você vai saber, se você quiser referência, é se ela efetivamente trabalhou lá ou não. É praticamente isso. E perguntar, de repente, o período que ficou, se está batendo ali com o currículo. Se está batendo com o currículo não tem como você entrevistar outro empresário. Não tenho como eu entrevistar outra empresa sobre como era o comportamento daquele candidato no emprego anterior. Você acha legal contratar... Tudo que eu sei que tem muito a ver com a vaga que eu vou colocar esse candidato, mas... Sim. Com experiência ou sem experiência? Porque, assim, é muito comum você falar assim, eu quero um cozinheiro. Esse cozinheiro, ele vem com uma série de vícios e, muitas vezes, ele quer saber mais do que você que está ali, que já tem um padrão de produto, né? Ele quer mudar, ele acha que... Ele começa a criticar, isso é muito comum. Sim. Ou pegar uma pessoa que não conhece da área e você treinar. Qual que é a sua visão sobre esses dois pontos? Ambos têm os seus prós e contras. Certo. Então, assim, não é uma resposta pronta. Você vai ter tempo para treinar essa pessoa sem experiência? Para pegar, ensinar. Olha, a cebola você se corta assim. O óleo você coloca assim. Você tem que dourar a cebola até ela chegar nesse ponto de cozimento. Você vai ter tempo para isso? Ou você vai chegar assim e falar para a pessoa, eu quero que você corte a cebola em cubos... refogue ela até chegar no ponto caramelizado. Dá uma ficha técnica na mão da pessoa e segue essa ficha. Entendi. São pontos diferentes. A pessoa com experiência, ela é claro que vai encurtar, talvez, o tempo de treinamento dessa pessoa, porque ela já sabe, então você vai
mostrar para ela como que você quer que ela faça e ela já vai saber melhor como seguir esses pontos. E aí, se a pessoa está aberta ou não a receber um direcionamento para uma padronização, você consegue perguntar lá na entrevista. Tá, você saberia fazer um recheio de carne? Sim. Como é para você mudar a receita que você está acostumado? Interessante. Você conseguiria mudar seu padrão? Não, eu tenho experiência há 10 anos, eu gosto de fazer assim e eu faço assim. Opa! Então, ela não vai querer seguir meu padrão. Pode ser um problema. Pode ser um problema. Futuramente. Eu tenho as minhas receitas prontas, eu já sei como é melhor fazer. Se eu quero um padrão, essa pessoa não vai para mim. Mas se eu estou contratando alguém para desenvolver receitas, opa, isso é um ponto positivo. Sim, então, você vê que depende ali do que a pessoa vai fazer, do momento da sua empresa. Então, depende. É bom pegar uma pessoa sem experiência e você treinar ela? Sim. Mas você vai conseguir moldar ela de acordo com o que você quer. Mas isso vai demandar mais tempo, mais treinamento, mais ajustes. Então, vamos dizer que são os contras. E qual é aquela bola fora que o cara dá na entrevista que você fala assim, esse daqui posso arrancar? Eu sei que vai pintar, outro depende, mas existem alguns padrões assim que não pode acontecer numa entrevista de emprego, que quando acontecer o cara fala assim, esse daqui já vou descartar porque já mete um X no currículo lá. Vamos supor que ninguém quer contratar para ficar daqui a 6 meses sem a pessoa, né? Sim, aí você pergunta para ela, quais são os seus planos futuros? Porque eu estou estudando muito para passar num concurso público, porque meu sonho é entrar no concurso público. Eu quero fazer um intercâmbio, estou vendo para mês que vem eu vou me candidatar a fazer um intercâmbio. Opa. Então, você já sabe que é com prazo limitado. Com prazo limitado. Se isso te atender, ok. Tá. Então, são algumas coisas que a gente pode enxergar. Outra questão, e aí vai depender do perfil que você quer. Então, perguntas de abertas são muito boas, que a pessoa se discorre. Então, você vai entender um pouquinho mais como a pessoa é, quais são as coisas importantes para aquela pessoa, valores importantes para aquela pessoa. Então, conhecer um pouquinho mais. A pessoa fala, perguntar de hobby, o que isso tem a ver? Opa, tem muito a ver. Uma pessoa que gosta muito de sair, que gosta muito de estar entre as amigas, é uma pessoa mais extrovertida, que é comunicativa, que gosta de estar em contato com outras pessoas. Uma pessoa que, eu gosto de ficar em casa, ler, ver um filme. É uma pessoa mais introspectiva, mais calma, que fica bem sozinha, que não precisa de outras companhias. Tá, mas qual que é bom e qual que é ruim? Depende da vaga. Depende da vaga. Ela vai ficar no escritório o dia todo, fechada, sem falar com ninguém? Uma pessoa introspectiva é ótima para essa vaga. Ela vai atender um público, uma pessoa que seja mais comunicativa, mais extrovertida, vai ser melhor para essa vaga. Então, são perguntas que a gente consegue avaliar como a pessoa é no dia a dia dela, para a gente ver se está no perfil ou não. Não tem certo e errado. Então, vai o perfil da vaga e quais os comportamentos e atitudes que eu espero de uma pessoa para aquela vaga. Entendi. Eu achei que você ia bater naquele ponto que eu considero muito importante. Na verdade, eu não faço contratação há muitos anos na empresa, o funcionário mais novo, até aproveitando aqui para deixar um abraço para toda a equipe da Favorix lá, nossos colaboradores. Acho que a mais nova deve ter em torno de 4 anos, 5 anos, alguma coisa assim. O mais antigo, 10 anos, indo para 11, por aí. Então, assim, não faço entrevista de emprego há muito tempo. Sim. Mas quando a gente precisava fazer, já olhava a pontualidade na hora da entrevista. Se você marcou 3 horas, o cara chegou 3h05, 3h10, que eu tive um probleminha, papapá. Fala, tá, beleza. Já começa daí, já sabe? Começa a pontualidade, com certeza. Outra coisa que eu, particularmente, gostava de avaliar quando eu contratava era a distância e tempo de percurso da pessoa até a minha empresa. Muito importante. Realmente. Porque, assim, e a questão, às vezes, nem é distância em quilômetros, mas qual é o percurso que ela vai fazer? Às vezes é um percurso curto, que ela tem que ir totalmente fora de mão. E, às vezes, ela mora do outro lado da cidade, mas que ela pega um metrô e chega na minha empresa super rápido. Então, essa questão... Porque, assim, vamos ser franco. Se a pessoa leva 2h30 para chegar na minha empresa todos os dias e 2h30 para sair embora todos os dias, quer dizer
alguma coisa? Com certeza não, mas é muito desgastante para a pessoa. E a chance de acontecer qualquer tipo de atraso nesse período tão extenso é muito grande, porque ela depende de muitos fatores. E assim, se ela tiver uma oportunidade de um lugar que ela vai ganhar até um pouquinho menos, às vezes, do lado da casa dela, olha a qualidade de vida que ela vai ter. 2h30 mais 2h30 são 5 horas, mais meio período de trabalho só em trânsito para ir trabalhar. Exatamente. Então, eu sempre pesquisava ali no currículo o endereço e via esse percurso, como que era. Em São Paulo, não estamos falando de 30 minutos. Esquece. Não existe. Mas 1h, 1h30 é uma coisa, é um trânsito natural dentro de São Paulo. É claro, se a gente falou isso pro interior, é um absurdo, né? Você atravessa a cidade Meu até Deus, a cidade já vizinha. foi umas 2 cidades do lado, exato. É. Mas pensar nessa realidade. Então, eu também é um fator que eu levava muito em consideração isso. Tempo de olhar no currículo, a pessoa fica 1 mês no lugar, 2 meses no outro, 3 no outro. Acontece, às vezes, você ficar pouco tempo num lugar porque não se adaptou, porque não deu certo. Uma empresa ali no meio, não tem problema nenhum. Mas ela tem 5 experiências. As 5, ela não ficou 6 meses. Por que ela ficaria mais tempo na minha empresa? Verdade, verdade. Esse é um ponto também que me chama sempre a atenção. Sim. Né? Quanto tempo a pessoa fica no... É o tal do... Hoje em dia acontece muito, é o tal do turnover, né? Essa saída e toda hora trocando funcionário. Tenho um amigo, cliente, ele fala, tava montando a minha equipe para pastelaria, aí montei, deixei o gerente e tal, eu fui viajar, quando eu voltei, toda a equipe tava diferente. Uma coisa absurda, eu não conhecia mais ninguém. Então, primeiro ponto, isso é muito comum? É exclusivo do segmento de alimentação ou acontece em todos os segmentos, né? Não, acontece em todos os segmentos. Sério? Não se sintam privilegiados. Por Acontece que você em todos. acha? São vários fatores. É claro que tem o fator do clima organizacional, como é a equipe, como são os gestores. Então, tem os fatores internos que é preciso avaliar. Não é culpa só do colaborador que está entrando ali, né? Exato. Pode ser um ambiente não muito legal. Meio tóxico. Imagina um chefe que grita, que fala... Não vai manter uma equipe. Exato. Eu falava muito para minha equipe, é o seguinte, a gente passa, às vezes muito mais tempo dentro do trabalho do que em casa. 8 horas por dia, se a gente tirar o que a gente está dormindo, a gente convive menos com a nossa família durante a semana do que com o pessoal do trabalho. Se tiver um clima horrível, não é bom para ninguém. Então, assim... Isso leva em consideração também. Não é exclusivo dos colaboradores. Então, assim, a gente precisa pensar, parar e refletir mesmo. Por que será que essa pessoa está saindo? Por que está tendo tanta rotatividade? Será que é um salário? Será que eu estou fora do mercado? Boa. Então, o meu clima dentro da empresa, as pessoas, os líderes além dentro da empresa, como estão? Como que é? Esse é um ponto, né? Quando você tá... A gente estava falando primeiro daquele cara pequenininho que tá começando a contratar. A gente ia passar para uma etapa de repente, formar uma equipe, mas pulamos para uma etapa e depois a gente volta nesse. Sim. Que é quando você vai integrar um colaborador a uma equipe. Sim. E aí, às vezes, você fez essa entrevista, você achou o cara muito bom, né? Bem proativo. Enfim, você fez algumas dinâmicas com ele, que a gente também pode falar disso. Mas a equipe não aceitou o colaborador. Isso acontece? E o que eu devo fazer caso isso seja comum? Se tiver algum conflito, né, mesmo, uma resistência da equipe, procurar investigar a causa. Por que a equipe está tendo essa resistência dessa pessoa chegar? Vai afetar alguma coisa? Eles estão inseguros? Acham que alguém vai ser demitido? Vai mudar alguma coisa no dia a dia deles? Então, tentar encontrar a causa mesmo dessa resistência. Teve um conflito no começo, entre eles, pode ter sido. Ciúmes? Acontece, né? Então, procurar entender a causa, porque aí você vai intermediar de acordo com a causa. Porque é importante você ser imparcial, né? Não tomar as dores nem do novo colaborador, nem da equipe, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, você tem que apurar ali a causa do que está acontecendo para você conseguir intermediar de uma maneira
mais assertiva, imparcial, sempre com muita calma, né? Para ver o que está acontecendo. O que acontece também, às vezes, é pessoas em cargos superiores, vamos dizer assim. Quando você contrata um líder, por exemplo. Exato, um líder, um supervisor. Então, assim, a equipe vai ficar um pouco desconfortável. Ele está ali para me supervisionar, para me dar orientações, para me dar feedbacks. Então, assim, pode ser também natural uma resistência nesses casos, principalmente. Então, cabe você a começar a introduzir ali a pessoa para mostrar, opa, essa pessoa ela não chegou para te prejudicar, chegou para somar. Então, sempre mostrar para a equipe que é um novo integrante, uma nova contratação, um novo cargo, ele está chegando para somar. Por N motivos. Então, mostrar por que aquela pessoa está somando, qual é a necessidade de ter aquela pessoa na equipe. Para eles entenderem que, opa, não é porque quer me demitir, não é porque ela vai ficar me dedurando, vai ficar no meu pé. Não, E aí, introduzindo aquela pessoa mesmo ali no ambiente para que as pessoas comecem a se acostumar com esse novo integrante. Eu acho que a questão de quando você vai contratar um líder, eu acho que ela é muito delicada, porque muitas vezes a equipe acredita que algum deles vai ser promovido, né? Só que às vezes não tem um perfil para aquela vaga, né? E pode acontecer também de você pegar um da equipe e subir, e aí a galera fica com ciúmes e querer puxar o tapete. Sim, né? sim. Isso é bem... Essa questão da promoção dentro da equipe tem que ser bem pensada. Porque, às vezes, assim, vamos supor que a pessoa é o melhor atendente que você tem. E aí você quer um supervisor. Se ele não tivesse perfil para supervisor, você perdeu 2 bons profissionais. Sim. Porque você perdeu o seu supervisor que você promoveu e não deu certo. E você perdeu o seu melhor atendente. Porque depois não tem como você voltar ao cargo anterior. Não tem como. Então, você tem que tomar muito cuidado nessa parte de promoção. Se ele tiver perfil, vontade, tá alinhado, legal, vamos promover dentro da equipe, né? Vai ter um processo de transição para as pessoas começar a enxergá-lo como um líder e não como um colega, isso é natural. De você passar para ele confiança, autoridade, passar com autoridade. Às vezes, ele conduzir uma reunião, você tá ali do lado só concordando. O que você tá falando? Ele pode estar falando abobrinha, mas você tá lá concordando com ele. Por quê? Porque você tá mostrando para a equipe que você tá dando um selo de chancela ali do que ele tá falando, que você tá alinhado com o que você espera. E eu acho que o pior cenário seria você tirar a autoridade do cara, Exato. né? Não, assim não. Opa, acabou a autoridade. E ainda mais se é um cargo novo. Então, se toda a equipe falava com você, dono, diretamente, agora tem um supervisor. Então, tem essa transição também, que eles estão acostumados a falar com você. Se ele, toda vez que ele te procurar, você dá a resposta, para que eu vou falar com o meu supervisor e não com a pessoa com não vai fazer novo cargo? sentido. Não faz esse sentido. Então, assim, tem esse período de transição em cargos de liderança e de você dar autoridade para essa nova pessoa, né? E aí a equipe começar a entender, opa, não. Então, quando eu tenho um problema, eu vou procurar ele. Eu não vou procurar o dono, que eu estava acostumada, porque é ele que vai me auxiliar ali no dia a dia, ele que vai estar junto comigo. Então, assim, tem essa transição também que quando acontece, independente se traz de fora ou se promove alguém da equipe, se é um cargo novo, tem um período de transição e adaptação da equipe para esse novo cargo. Não, legal. Para a gente fechar esse comecinho aqui, a questão de formação da equipe. Vamos agora voltar para aquele caso do cara que vai montar uma pastelaria e ele precisa contratar uma equipe no geral. Segue o mesmo critério? Para a gente não, de repente, ficar muito repetitivo. Segue o mesmo critério ou existem alguns pontos que devem ser observados e que ele pode fazer uma estrutura de entrevista diferente? Segue os mesmos critérios. Mesma coisa. Pode continuar os mesmos critérios. Faz então, 1 a 1... E aí vai encaixando nos pontos, Sim. Depois faz uma com a equipe possível e depois volta atrás se tiver alguma coisa errada. Qual é assim, quero dizer assim, eu formei uma equipe, né? 1 a 1. Sim, depois eu juntei essa galera. Aí eu vi que ali não teve uma sinergia,
que a galera não vai para frente daquela forma. Eu volto atrás. Eu preciso ver dessa equipe, qual foi o problema? Onde não deu sinergia? É uma pessoa específica que acabou não se adequando ao perfil da vaga? Porque, assim, todas essas etapas e processos são muito importantes para a gente aumentar a assertividade ali na seleção, na contratação. Mas eu vou acertar 100% das vezes? Infelizmente, não. Não, né? Infelizmente, não. Pode acontecer de uma pessoa que se mostrou de uma forma, no dia a dia já não ser da mesma forma. A gente está ali na entrevista, a gente vai tentar se sair. Pensa quando você faz entrevista de emprego, você quer se sair o melhor possível. Uhum. É claro que cabe a quem está conduzindo a entrevista pegar alguns pontos, prestar atenção nas respostas, conflitar essas respostas, perguntas que falem sobre a experiência. Então, assim, me conta o que você fazia nessa situação. Porque aí a pessoa não tem como inventar que ela é proativa, que ela é isso, que ela é aquilo. E na situação ela não foi. Então, opa, peraí, tem alguma coisa que não está batendo aí nessas informações. Então, tudo isso vai melhorar a assertividade ali da minha contratação. Mas nem todas as vezes eu vou acertar. Então, assim, não acertei. O período de experiência é para isso, gente. O período de experiência, os 3 meses, né? 45 renovado por mais 45, é para a gente estar ali próximo dessa pessoa e vendo se ela, na prática, ela tem as atitudes, os conhecimentos e habilidades que ela demonstrou na entrevista. Então, o período de experiência é para os 2 lados também. É para a pessoa também ver se o que você prometeu na entrevista você está cumprindo. Tá cumprindo. Exatamente. Boa, é para os 2 lados o período de experiência. É para candidato, né, para o novo colaborador e para o empresário também, para ver se funciona. Funcionou legal. Não funcionou? Segue o jogo. Vamos reabrir essa vaga, pegar um novo candidato. Entendi. Pensar, às vezes, eu estava muito em dúvida entre 2 candidatos, dei prioridade para um, tem um segundo que é muito bom. Não, esse era o único candidato que era viável. Então, eu vou recomeçar, pegar mais currículos e Isso no cenário das microempresas, tal, é um pouco desafiador, porque, por exemplo, eu nunca fui um recrutador, né? Eu estou ali no meu segmento, na minha fábrica, na minha indústria, então eu quero contratar. Como que eu vou avaliar bem essa pessoa, né? Eu percebo que existe essa dificuldade para a maioria dos outros pasteleiros também, que ele está ali, mão de obra, tal, de repente ele vem de um outro segmento, vamos usar aqui o cara que é bancário, ele veio para o segmento de pastelarias, ele nunca foi um recrutador e ele se vê nessa posição. Então, às vezes vai vir um monte de respostas, talvez ele vai falar, pô, todas são boas, ou todas são ruins, porque ele vai comparar com a resposta que ele daria. Existe alguma forma de você, de repente, filtrar ou melhorar esse filtro? O que deve estar linkado aí para acontecer de uma forma saudável para a empresa? Senão você nunca... De repente, se for um cara muito criterioso, Sim. Ele não contrata ninguém. Exato. E se for um cara muito coração, ele, todo mundo tá bom, então bota todo mundo para dentro, vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Uma parte aí interna, viu, gente? Dentro da empresa ali. Então, eu tô ali, faço o roteiro da entrevista, vou vendo as respostas e eu vou colocar pontos importantes para mim. Então, assim, a experiência é importante, ser comunicativo é importante. Então, assim, pontos principais para aquela vaga. E aí, eu posso dar uma nota de 1 a 5 para cada candidato que eu entrevistei. E aí eu consigo ali ter um parâmetro melhor entre esses candidatos. Então, vamos supor, o candidato, ele é muito comunicativo, mas ele não tem uma experiência anterior. Então, em comunicação, ele tem nota 5, experiência anterior que eu gostaria que ele tivesse de uma nota 3 ou 2, porque ele quase não tem. Então, eu vou linkando ali quais são os principais pontos para aquela vaga. Em cada ponto você dá uma nota. Eu dou uma nota. E aí eu vou ter que decidir. Então, assim, e aí vamos supor que tem 2 muito parecidos, 2 pessoas que eu gostei muito, só que um é melhor
num ponto A e outro é melhor no ponto B. Aí, o que é mais importante para aquela vaga? O que eu estou disposto a desenvolver mais com ele? A parte da comunicação ou o treinamento da experiência? Entendi. Aí, aí esse é o ponto que mais vai pesar na decisão. Exatamente. Aí eu vou ver qual é o mais... Claro que às vezes tem um que é... Nossa, se sobressaiu muito dos demais. Mas às vezes não. Um é um pouquinho mais comunicativo e o outro tem um pouco mais de experiência. Mas eles são parecidos. São ali... Não se divergem muito no restante dos pontos, vamos dizer assim. Aí eu preciso, para esse momento da minha empresa, o que é mais importante? Uma pessoa que tenha um pouquinho mais de experiência ou uma pessoa que seja um pouquinho mais de comunicação? Porque eu sei que o segundo ponto, que é importante para aquela vaga, eu vou precisar desenvolver com quem eu contratar um pouquinho melhor. Então, E eu entendi o que você falou. Agora, eu vou colocar uma pimentinha aí nessa conversa. E quando vem aquele cara que é indicado? De repente, você fala assim, preciso de um... Você tá numa roda de amigos, você conversa, tô precisando de um cara para me ajudar como atendente. Tem esse cara aqui, conhecido meu, tá desempregado, faz uma entrevista com ele. E aí, como que a gente considera essa questão de indicação? Eu considero como sigo os mesmos critérios. Não tem boi. Não tem. Eu consigo os mesmos critérios. Porque é claro que pode pesar se ele é muito bom e um segundo é muito bom também. E aí eu pender porque foi indicação, porque tem confiança, porque já trabalhou na empresa do meu amigo, pode ser um fator. Mas lá no final, sabe? Não no começo. Eu não vou dar um privilégio maior no começo. Eu preciso continuar seguindo os mesmos critérios de avaliação do currículo, do que é importante para a vaga, do comportamento, da entrevista. Ele passou por tudo isso, opa, legal, aí eu posso pensar que é uma boa oportunidade, porque veio de indicação. Mas se ele não tem nenhuma característica que eu quero, o comportamento, o perfil dele é totalmente anterior, eu vou contratar só porque foi uma indicação? Eu estou destruindo o meu processo de contratação. E a sua empresa não está sofrendo impacto. E aí é pior ainda, porque eu vou ter que contratar. E provavelmente não vai dar certo. Se você pegar uma pessoa com um perfil totalmente diferente para sua vaga, totalmente diferente do que você quer, a chance de erro, ela aumenta muito. E aí você vai ter que demitir o amigo do amigo. Exato, e aí você vai demitir... E o primo, então? Aí, Verdade. Você acaba entrando... O que você fala sobre isso daí? Deve ser muito comum, né? A galera fala assim, tem um amigo meu, ou um primo meu que tá precisando, não quer trazer aqui para a empresa, tal. É bem complicado essa relação. Tem muita gente que fala, não contrate alguém que você não possa demitir. Certo. Então, você vai ter que ter uma maturidade grande e conversar, acho que deixar claro que se ele tiver ali todos os critérios para sua contratação e falar, olha, só que a gente vai ter uma relação estritamente profissional. E saiba que, se você precisar demitir, talvez você vai perder um amigo. Entendi. Porque tem pessoas que vão conseguir vai levar entender. Pro coração. Tem pessoas que podem levar pro coração, não dá pra gente saber. Interessante. Então, são pontos que você precisa levar em consideração. É proibido ou permitido, não é a questão, mas leve em consideração isso, que pode dar muito certo, ser muito bom para os dois, legal, mas pode desgastar a relação, porque não é fácil trabalhar com família, trabalhar com pessoas muito íntimas, você tem uma intimidade maior. Um vínculo emocional acaba gerando. Exato, então vai pesar nas suas decisões, vai ser mais... delicado. E aí então, você acaba se sentindo culpado, muitas vezes, sim, por demitir, acaba segurando. Isso vai prejudicando a empresa. Outros colaboradores que podem estar inseridos nesse cenário, vê que um ou outro tem privilégio ali, começa também a tirar o pé, fala, vou ficar me matando. Né? Só eu trabalho, ele não faz nada, só porque ele é amigo do chefe. Vira um ambiente... Você vai perdendo bons colaboradores, às vezes, perde a equipe. É verdade. Por causa de um colaborador que não está alinhado com as expectativas ali da empresa. Exatamente. Então, assim, são pontos delicados que precisam ser levados em consideração antes da decisão. Então, precisa ter bem cuidado muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Beleza.
questão agora, você passou uma hora que a gente estava falando sobre colocar um líder lá e tirar a autoridade e tal. Entra muito essa parte de chamar a atenção do colaborador, né? De você dar bronca mesmo. Vamos falar o português claro aqui. Como que deve ser feito isso, na sua visão? Tá. Primeiro ponto muito importante. Quando é um feedback negativo, vamos dizer assim, quando é uma bronca, quando é algo que você vai chamar a atenção do seu colaborador, em particular, nunca na frente de outras pessoas. Então, sempre que você for dar ali... Sempre, sem exceção? Sempre, sem exceção. A não ser uma exceção. Flagrante? Não. Uma exceção, vamos dizer assim, a equipe está tendo esse erro em comum. Então, 2 ou 3 da equipe estão tendo o mesmo erro. Então, eu vou fazer uma reunião com a equipe e falar que está tendo esse erro, que a gente precisa melhorar nisso. Mas aí, sem dar nomes. Então, eu não vou chegar a equipe aqui e falar, porque o Danilo está errando nisso? Não. Então, se é uma coisa meio comum ali da equipe, que mais de uma pessoa tem esse... Você precisa dar esse feedback. Então, você pode chamar a equipe, que aí você já está dando um feedback para quem precisa ouvir e reforçando com os demais. Então, isso sim, mas sem citar nomes. Certo. Agora, se for alguma coisa de uma pessoa específica, que você precisa citar o que aconteceu especificamente, em particular. Sempre em particular. Sempre em particular. Então, você chama aquele colaborador em particular. Elogio, você pode falar na frente de todo mundo. Então, elogios em público. Então, elogio na frente da equipe, porque o Danilo fez uma ação, foi muito boa, deu um resultado muito positivo, parabéns. Porque você está reconhecendo, você está dando mérito para aquela pessoa. Mas o que é bronca, em particular. Entendi. Porque senão a pessoa se sente envergonhado mesmo de receber, desconfortável. Né? Então, não é legal tomar uma bronca. Imagina, quando a gente é criança, a gente tá na frente dos nossos amiguinhos inteiros, nosso pai vem lá e dá uma bronca. É horrível. Péssimo. Agora a professora vai lá e fala, parabéns, você fez um ótimo... Nossa, eu fico feliz na frente dos meus amiguinhos. A gente só cresceu. A gente só cresceu, mas o sentimento é o mesmo. Então pra bronca sempre em particular. E tentar envolver aquele colaborador no problema e tentar achar a solução. Então, não adianta nada, você fez isso errado, isso é péssimo, isso não pode. Tá, mas qual é a solução? Então, focar na solução. Olha, aconteceu isso, não dá pra gente continuar acontecendo isso por X, Y, Z. Porque, às vezes, a pessoa nem entende. Eu tenho que apertar o X... eu tenho que apertar o X antes do Z. Pra mim... Por quê? Porque eu acho que é muito legal deixar claro pra equipe o porquê das coisas, né? Que fica muito mais claro o processo, né? Sim, com certeza. Então, olha, é importante você apertar o X antes, porque acontece isso, porque essa informação vai pro financeiro, porque fulano confere. Então, assim, o que eu faço primeiro? Eu tenho que rechear ou fechar? Tem coisas que são óbvias. Não, dá um exemplo muito prático aqui pra galera que faz massa de pastel, né? O ideal é você colocar sempre a farinha na masseira, colocar a água e depois a gordura, seja o óleo, seja a banha e tal. Isso dá um efeito no pastel. Sim. Né? Se a pessoa, o líder lá, começa a perceber que o pastel está ficando ruim, ele percebe, ele chama a atenção, você está colocando a água e tal, mas não mostra o porquê, que o resultado é lá no final. Isso também eu falo para a minha equipe lá na produção, eu falo assim, aqui a massa... Ela está no ponto legal, ela está passando bem nos maquinários, tudo certinho. Só que a massa, ela não para aqui. Ela ainda vai ter a logística, ela ainda vai ficar armazenada na geladeira do cliente. Então, eu gosto de mostrar todo o processo. Eu falo assim, ela só vai estar boa quando o cliente entregar o pastel na mão, o nosso cliente entregar na mão do cliente dele. E aí, eu acho que fica tudo muito mais claro, né? Para o pessoal que está operando ali, né? Eles passam a entender que não basta só fazer ali o serviço deles, que tem uma continuidade de todo o processo e tal. Fica mais ilustrado a coisa. Sim, com certeza. E aí a pessoa acha mais prático colocar a gordura primeiro e para ela, tanto faz a receita, estou colocando, a ordem dos fatores não vai alterar. Altera. E aí altera, sim. E aí você chegar essa pessoa e falar assim, não pode, só pode colocar a água primeiro. Tipo, tá, olha... Sabe por que a gente coloca quem que vem primeiro? A água primeiro. A água primeiro. Por que a gente coloca a água antes? Não, por quê? Então, isso altera nisso, a qualidade lá no fim.
Então, assim, falar ali para a pessoa, Fazer ela explicar para ela, entender. fazer eu entender qual que é o problema dela executar aquilo de maneira errada, vamos dizer assim. Porque às vezes a gente coloca alguns procedimentos, processos que são muito importantes, tem um porquê, mas não necessariamente a pessoa vai entender. Um exemplo, a minha empresa trabalhava com agendamentos de clientes, né? Uhum. E eu passava para meu atendimento, que é quem agendava aqui. Primeiro coloca na agenda, depois responde para o cliente. Primeiro coloca na agenda, depois responde para o cliente. E a pessoa Já fala, sei tá porque. corrido? Tá falando assim, ai, pra quê? Tanto faz eu responder aqui pequenininho, depois Que eu tá coloco. ok. Que tá ok. O que acontece? Vai olhar a agenda, tá ocupado. Esqueço. Aí o cliente chega, não tem horário para atender. E agora? Outro problema. É um problema muito por causa de uma questão... Uma ordem. Uma ordem que ela inverteu. Então, se eu chamar assim e falar, olha, sabe por que a gente faz dessa ordem? Olha, porque quando a gente não faz, já aconteceu, tá corrido, esquece, aí o cliente ou então chega... mesmo o cara dá o ok pro cliente, aí ele vai olhar na agenda, tá reservado com alguém. Ele tem que voltar para Exato. refazer o agendamento e aí, né? Que é um incômodo. Existe uma lógica, existe uma organização. lógica. Exato. Então, assim, às vezes as pessoas não entendem o porquê da lógica. Então, assim, não adianta você só dar o feedback negativo falando que ele fez errado, mas às vezes mostrar para ele o porquê que é e chegar numa solução junto. Tá, você tá com dificuldade de colocar a água primeiro. Qual é a solução? Ah, é porque a água fica do outro lado, a gordura já está aqui do lado. Então tá. Então vamos organizar de uma forma mais fácil? Então, tentar ali achar uma solução juntos. Porque quanto mais a pessoa estiver envolvida ali nessa solução, nesse processo, melhor ela vai absorver e melhor ela vai executar. Então, ela tá entendendo. Se vê bem parte da empresa ali, né? Que ela é importante, que ela tá... E aí, uma solução que ela mesma te deu e ela não vai fazer? Verdade. Então, ela vai falar, opa, não, eu que falei para fazer assim. Então, opa, vou fazer dessa forma direitinho, porque foi minha ideia, foi a minha solução. Então, eu vou fazer dessa forma. E acompanhar, tá? Você deu esse feedback, né? Conversou ali no particular, tal. Agora, ela tá fazendo da forma correta? Então, não adianta só dar e largar. Faz do jeito que você quiser. Você tá falando desses feedbacks, a gente traz um pouquinho para a parte de reuniões, Sim. né? Qual que é o período ideal? É legal fazer 2 vezes por semana, 1 vez por semana, 1 vez por mês? O que é ideal, ao seu entender? E a gente está falando de reunião com um colaborador e tem a pessoa que tem equipe, né? Eu devo fazer uma geralzona e tá tudo certo? Devo levar 1 a 1 ali? O que a gente pode trabalhar com esses 2 cenários para a gente fechar esse ponto também? Depende também. Boa. Depende da vaga, depende da equipe. É uma equipe mais madura, que ela já consegue tocar ali bem por si só o que ela está designada. Ou é uma nova equipe, então eu preciso ali estar mais próximo. Porque não adianta fazer demais, porque fica chato, imagina. Fica cansativo demais. Tá, eu já tenho a equipe madura, faz 5 anos que ela faz, que não tem problema, que tá tudo certinho. Eu quase não faço reunião. E aí eu preciso 3 vezes na semana parar pro chefe e falar, não faz sentido. A não ser que tenha alguma coisa nova. Não estamos falando disso. Certo. Mas também não adianta eu largar todo mundo para sempre e querer que continue funcionando perfeitamente. Então, assim, eu preciso avaliar a maturidade da equipe, né? Se é todo mundo junto ou separado. Então, o assunto que você vai falar serve para todo mundo? Ou o assunto que você vai falar é só de uma equipe específica? E aí eu vou avaliar. Eu vou falar alguma coisa mais geral, de convivência, de valores, mudanças na empresa. Então, eu vou comunicar todo mundo de uma vez. Ou, às vezes, se tiver turno, pode ser separado e tudo mais. Mas, se não, eu vou falar só de um setor específico. Para que eu vou parar minha produção para falar com o meu comercial? Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido. Então, eu vou setorizar. Então, sempre pensar nisso, no assunto, né, que eu vou fazer, se é de interesse de todas, se não, se é de uma equipe específica ou de 2. Então, eu reúno aqui 2 equipes e faço para ela, não tem problema. A periodicidade. Essa equipe, ela demanda um acompanhamento mais próximo, ela tá me
gerando várias questões que eu preciso lidar, que eu preciso passar, que eu preciso melhorar, então eu vou ter um acompanhamento mais próximo. Não, a equipe já é mais tranquila. Então, eu vou fazer um acompanhamento ali uma vez por mês, conversar com a equipe, ver como que tá o andamento, né, daquela equipe. Então, eu vou fazer mais espaçado. Eu pergunto isso porque, assim, eu já ouvi falar que o ideal é você fazer toda semana, pelo menos ali 1 a 1, para você entender como que está aquela pessoa fora da empresa. Para você entender se de repente o cara está com um problema particular e aí ele não vai ter o rendimento dentro da empresa e tal. A gente sabe que isso realmente faz sentido, né? Mas não, eu vou falar, depende também, porque não pode ser uma regra. Você não pode criar umas regras que o mercado dita para você e você implantar. Porque, de verdade, lá na nossa empresa, praticamente a gente não faz reunião, é muito espaçado. E a gente gosta de estar sempre conversando com o pessoal. A gente percebe se alguém está com um probleminha. Porque já tem muito relacionamento, muito tempo. Né? Agora, quem está começando uma equipe, quem está estruturando, é o que você falou, depende. Né? Talvez você tenha que criar toda essa proximidade, essa conexão com o colaborador, para depois já saber, se eu fizer de novo, vai ficar meio repetitivo, vai ficar meio cansativo e tal, né? Mas aí eu acredito que a gente estaria falando, é importante essa proximidade do líder, né? Não necessariamente do dono, mas do líder imediato ali da pessoa, mas também ter um feeling, né, gente? Eu vou chamar a pessoa toda semana e falar, e aí, como você tá? Ou eu vou conviver ali com ela e quando eu perceber que ela tá meio mais triste, mais calado, mais para baixo, olha, eu reparei, tá acontecendo alguma coisa. Então, assim, isso aí precisa de um feeling, de um perfil de um líder que ele entenda como a equipe dele funcione. Porque se me chamarem toda semana para perguntar como eu estou, tá tudo bem. Simples assim. Exato. Tá. Não é mesmo? Sim. Você fala, oi, tá tudo bem? Tá tudo bem. Sim. Ou seja, não tem essa regra. Não tem essa regra. Então, assim, também é que eu consigo executar, não é mesmo? Então, eu preciso estar próximo ali, conversar, mas tem que ser executável. Vamos falar que na realidade do empresário, muitas vezes a gente está corrido. É importante a gente separar um tempo para se dedicar à equipe, é importante a gente estar próximo, mas falar com um dia por semana com cada um é viável? Isso vai surtir algum efeito? Eu acho que você tocou num ponto que eu acho que é ideal. É entender o porquê da reunião, o objetivo da reunião, né, Pã? É muito importante. Só para bater papo não faz sentido. A reunião tem que ter ali um objetivo para você conversar, né? Se seja com uma pessoa individualmente ou se seja com a equipe. Ela tem que ter um propósito. Senão você tá perdendo tempo seu, tá perdendo tempo deles. E da empresa no geral, produtividade da também. empresa no geral também. Então, assim, às vezes pode ser mais válido, se é só para um bate-papo, você de criar algum ambiente que você tenha alguma integração. Por exemplo, esse mês é festa junina. Estamos no mês junino. Teve a festa junina. Vou criar um café da tarde temático para o pessoal se integrar. E você tá ali junto com o pessoal. Então, às vezes, se é só para ter uma integração, para ter ali, ver como que tá o clima da organização, eu posso criar esses momentos mais descontraídos. Porque se eu chamo para reunião, opa, o que o meu chefe tá falando comigo? Uma coisa séria, né? Eu tô séria, eu tô ali, será que ele vai me dar bronca? Será que ele vai me demitir? O que ele quer falar comigo? Agora, se eu tô ali num ambiente mais descontraído, eu tô ali tendo uma conexão com a minha equipe sem estar ali num ambiente tão formal. Entendi. Isso pode ser válido. Isso é legal porque, assim, eu percebo o pessoal quando a gente fica no bate-papo entre amigos, empresários, assim, né? Que é meio que uma jornada solitária. Quando você começa a trazer muito a equipe para você, você se envolve muito, acaba acontecendo do pessoal te entender como um amigão, né? E aí começa a misturar os papéis ali, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Você também tem essa percepção? Sim, às vezes pode acontecer, mas aí tá da sua postura. Aí é a postura da pessoa. Em momentos. Então, a postura que eu tô dando feedback para a equipe tem que ser uma. Que não precisa ser a mesma quando eu tô tomando um café da manhã com o pessoal. Então, assim, é importante ter essa relação, mas ela tem que acontecer em momentos específicos. Sim. Que aí o cara começa a chamar para ir pro final de semana, vamos comer um churrasco em casa.
Aí tá bebendo junto. Aí sai do serviço, vai pro boteco. E não sei o quê. E começa a misturar muito. Fica uma coisa muito... Sim. Misturada mesmo. Virou uma coisa única, né? O pessoal e o profissional. E aí ele não vai te respeitar como líder. Já não... Na hora que ele vai te chamar a atenção, porra, Danilão, como assim? Vai estar falando isso comigo? Fica uma situação mais misturada mesmo, como você disse. Então, assim, claro que a gente não vai ter um relacionamento, uma relação só profissional e acabou. Que aí vira aquele chefe... Não é intocável, não é isso que a gente está falando. Mas é ter uma postura ali de líder profissional no ambiente de trabalho. E aí sim, você pode ser descontraído naqueles momentos mais específicos, que é a descontração, vai sair para almoçar junto, vai ali conversar com um pouquinho. Mas se você tiver esse mesmo comportamento o tempo inteiro, aí as pessoas começam realmente a misturar as coisas. Legal. Bom, a gente falou sobre essa parte então de contratação de funcionários e tal. Tá bem legal. Você que está aí nos assistindo, ó, deixa seu like aí, vamos prestigiar a Pamela. E se você tem dúvidas aqui, eu estou trazendo um monte de perguntas que eu fui elencando, mas possivelmente estou deixando escapar algumas. Vai no comentário aqui, comenta a pergunta, a Pam depois fica de olho, já é o combinado aqui no nosso canal, vai responder vocês. Eu vou partindo para o finalzinho, a gente está estourando o nosso tempo. Vamos falar sobre a questão do freelancer, né? Que é muito comum, às vezes o pessoal fala assim, eu preciso de um freelancer, contrato, tal. Enfim, como que eu devo conduzir a escolha do freelancer? Ela é tão criteriosa como a de um funcionário que eu estou entrevistando ou não? Deve ser mais suave? Qual é a situação nesse caso? Esse freelancer ele vai vir cobrir um dia, porque hoje faltou, deu uma dor de barriga, meu funcionário não veio. Não tem como, eu não tenho tempo hábil para pensar na vaga, fazer entrevista, não tenho. Ou é alguma coisa mais programada. Por exemplo, o meu funcionário vai sair de férias, eu preciso de uma pessoa para cobrir as férias por 30 dias. Ou então, eu tenho uma aumenta de demanda, às vezes, final de semana. Então, final de semana sim, final de semana não, eu vou chamar alguém. Então, vai ser uma pessoa que vai estar mais próximo, que vem mais vezes. Uma frequência maior. Uma frequência maior. Tá. Então, eu preciso avaliar essa situação. Sendo uma pessoa que vai vir mais vezes ou vai ficar um período um pouquinho maior, aí sim eu preciso seguir esses critérios, né? Até para eu conseguir encaixar uma pessoa melhor ali, que ela vai agregar no trabalho, na empresa, na equipe. Se for alguma coisa mais pontual, gente, aí eu tô apagando incêndio. Então, não é uma contratação. Eu tô apagando um incêndio ali que não veio, então eu vou pensar em quem que eu posso chamar. Às vezes até um ex-funcionário que saiu porque por algum motivo que ele ia estudar ou que não ia ter tempo. Será que ele tem disponibilidade hoje? Se você tem, teve uma boa ligação, relação. Saiu pela porta da frente. Exato, se saiu pela porta da frente, eu posso retornar. Então, assim, tem essas diferenças das situações. Se for uma questão mais estruturada, sim, eu vou seguir os passos para contratar esse freelance. Se for alguma coisa ali mais no dia a dia, aí não, na prática agora não dá pra gente seguir. Uma sinuca de bico. E quando você percebe que o freelance tá indo muito melhor do que o cara que tem a vaga fixa? Opa, e aí a gente precisa avaliar como que tá. Tá, mas você viu esse desempenho em um dia que ele foi? Ou ele é um freelance que vem ali 1, 2, 3 vezes por mês e desempenha? Porque vamos combinar que ele chamei a primeira vez, ele vai desempenhar, tá voando. Exato, vai fazer tudo da melhor forma possível. Então, eu preciso avaliar essa questão. Não, olha, ele me vem a cada 15 dias, ele vem 2 vezes ali a cada 15 dias e ele está desempenhando. Tá, mas esse freelance, ele tem interesse numa vaga fixa? Porque eu já tive freelance que eu ia contratar. Eu tinha uma vaga, eu queria contratar. Mas ele não queria uma vaga fixa. Ele preferia o freelance. Então, assim, ele quer uma vaga fixa, ele tem uma possibilidade, porque se ele for um bom freelance, ele é ponta firme, ele executa bem um papel, eu tenho uma vaga para oferecer para ele, por que não? Mas tem que ver também o interesse de ambas as partes, né? Entendi. Então, ele vai conseguir executar da mesma forma, sendo fixo? Então, eu preciso avaliar essas características ali no meu freelance. Porque o dia a dia também você acaba conhecendo muito mais a pessoa, as oscilações que tem naturalmente. A gente é humano, a gente não é uma máquina, né?
E o freelancer, realmente, ele está bem pontual ali. Geralmente, ele vai desempenhar muito bem. Ele vem descansado, por exemplo. Chegou na sexta-feira, ele está descansado. O outro que está desde segunda-feira já está num ritmo mais cansativo, né? Isso daí é um pouco... Exato. Não E dá às pra vezes, comparar. se ele não tá bem num dia, você vai chamar ele e vai falar assim, hoje eu não posso. Ele não vai... Ele não vai justificar. Ele não vai ter que se justificar. Ele não vai ter que mesmo, aconteceu na minha família. Ele não tem esse compromisso com você como seu colaborador. Então, Se ele fala, assim... tô trabalhando numa outra empresa, hoje não vou poder cobrir, para você tá tudo certo. Exato, você tá tudo certo, porque ele não tem uma obrigação com você, né? Porque a gente tem direitos e obrigações, então ele não tem essa obrigação com você de cumprir horário, de cumprir uma carga horária na semana. Já o seu colaborador tem. Então, assim, tem essas diferenças também. Então, assim, é bom avaliar muito. E se o freelancer está indo super bem, ele tem interesse numa vaga fixa, por que não oferecer para ele? Ele já sabe como funciona, você já gostou do perfil dele, já está mais ambientado com a equipe, está dando tudo certo e ele tem interesse, aí sim, é super bacana você pegar um freelancer ali ocasional e dar uma vaga fixa para ele. Top, legal. Eu vou para a última pergunta, para a gente não estourar tanto tempo. É uma estratégia que a gente usa na nossa empresa, não sei se serve como dica ou como puxão de orelha. Agora eu estou de frente aqui com uma profissional. O que a gente costuma fazer? O meu dia a dia, inclusive, do Paulo, do meu pai, é assim. Ó, eu vou num restaurante, eu percebo aquele garçom que... Eu costumo ir sempre nos mesmos restaurantes, eu não tenho essa coisa de ficar viajando a cidade toda, né? Então, eu percebi aquele cara que ele é muito ligeiro, ele atende bem, ele tem aquela proatividade que você falou. Eu estou numa outra pastelaria, num cliente meu, eu percebo que tem um funcionário ali que também está desempenhando muito bem e tal. Eu estou no depósito comprando um produto, eu vejo que a pessoa que me atende está muito bem. Eu costumo falar assim, a entrevista de emprego, ela acaba sendo um detalhe para nós na nossa empresa. A entrevista de emprego, ela acontece diariamente nos nossos relacionamentos. E aí eu vejo esse cara que está desempenhando muito bem e falo assim, pô, o dia que você não tiver afim mais de trabalhar aqui, me dá um toque. Às vezes tem uma vaguinha na minha empresa, tal, né? Você vai fazendo amizade. Uhum. Isso é legal ou não? O que você acha? Porque assim, eu costumo ver a pessoa na atividade. Sim. Ela em jogo, vamos falar assim, ela está em campo. Uhum. Então, eu gosto de considerar muito isso. Claro que depois você tem uma entrevista um pouquinho mais sutil, mas assim, eu acho que o grosso já foi meio que visto. Faz sentido, não faz agora? Você já viu a pessoa ali na atividade. Toma cuidado, né? O chefe dela pode não gostar muito dessa... Não, de ficar assediando. De ficar procurando ela, não vai gostar muito de você, não. Mas se você já viu ela em execução, né? Viu ela ali e desenvolveu alguma coisa... Claro, é importante alinhar as expectativas. Sim, você não sabe quanto ela ganha lá, você não sabe qual é a carga horária dela lá, você não sabe se ela trabalha do lado do emprego e sua empresa é do outro lado da cidade. Então, tem várias pontos questões... para serem levados. Pontos para serem levados. Mas se você já trabalhou junto com a empresa, com a pessoa em algum lugar, viu que ela desempenhava super bem, agora eu tenho uma empresa, quero trazer, claro, vamos fazer uma entrevista, vamos avaliar ali se ela tem interesse, se ela não tem. Então, para trazer. Mas você já tem, vamos dizer assim, ela tem um ponto positivo. Ela saiu Seria ali quase uma indicação. Exato, ela saiu com 2 passinhos na frente dos demais. Vamos avaliar ela, mas ela saiu ali com uma vantagem, porque você viu que ela no dia a dia ela faz. E também é diferente você ver ela um dia do que, como você falou, do que ver ela desempenhando ali a semana toda. Às vezes você chegou no dia que ela ganhou uma premiação de um bônus, que ela foi super bem e aí ela tava a pessoa mais feliz do mundo. Que é diferente do outro dia, que ela brigou com a família e tá trabalhando. Porque, como você falou, a gente não é máquina. É normal, é impossível. A gente, é o dono do negócio, a gente não tá motivado todo dia igual. Então, imagina... Quem está trabalhando ali. Quem está trabalhando ali. Então, assim, é normal ter essas oscilações. É claro que a gente vai avaliar. A pessoa está mal há 3 meses e não tem um dia bom. Opa, temos uma questão aí. Ou é uma coisa pontual, né? E tudo mais. Então, assim, você pode ter visto, pode ter sido interessado. Talvez ela tenha ali um pontinho positivo. Mas não dá pra gente ignorar todo o restante, todo o processo e falar... é só porque, né, ela tá ali desempenhando bem, vem trabalhar para mim, tá tudo certo. Não, vamos avaliar os outros pontos também, não vamos ignorá-los. Mas ela tem um ponto positivo, ela entrou ali na vantagem, vamos dizer Legal. assim. Porque assim, eu sempre entendi que talvez esse seja o motivo da gente ter pouca rotatividade de funcionários. Como eu te falei, o mais antigo lá tem 4 anos, o mais novo, aliás, tem 4 anos. E
Já aconteceu, não estou falando que nunca erramos, mas já aconteceu de contratar e depois de 6 meses de demitir, depois de 1 ano demitir. Mas veja, dificilmente acontece da pessoa... Já aconteceu, aliás. A pessoa começou hoje, depois de 15 dias, ela pede para sair. Fala, não, para mim não dá, tal. Entendeu? Mas o sucesso do restante da equipe, eu acho que talvez a gente tenha... achado uma solução, uma estratégia pontual para o nosso negócio ali, né? E que funcionou, mas realmente faz todo sentido ter esse contexto por trás. Não pode ignorar, você falou alguns pontos fundamentais mesmo. A distância do trabalho. Se de repente eu estou num restaurante que está um pouco distante da minha empresa, não vai fazer sentido eu contratar, né? Sendo que tem pessoas ali muito próximas que podem fazer uma entrevista, se interessar e estarem aptas para aquela vaga. Sim, com certeza. Então, Verdade. é bom avaliar, mas claro, se você já viu ela em execução, opa... É diferente. É diferente. Você já consegue avaliar ela ali. Uma forma que dá pra gente ver isso com pessoas desconhecidas, principalmente a questão de habilidade, é fazer algum teste. Então, você pode pedir para a pessoa, se ela vai montar um pastel, você na entrevista, no dia que ela for na entrevista, você pedir para ver ali qual é a habilidade manual dela. Então, você pode fazer alguns testes ali com a pessoa no dia, se ela vai atender um cliente, como você quer, se ela vai escrever no WhatsApp, pedir para ela escrever ali um textinho de 5 linhas, para você avaliar se ela sabe desenvolver bem a escrita. Então, você consegue avaliar alguns pontos com as pessoas desconhecidas, mas com certeza é diferente de você ver uma pessoa ali executando a atividade no dia a dia. Você sabe que ela tem apta, que ela tem perfil, que ela consegue. E aí é só avaliar os outros pontos para ver se está tudo ok. E aí sim, com certeza, pode... a chance de sucesso é maior nesse caso. Eu posso, por exemplo, inserir uma pessoa na minha produção e fazer esse teste na produção e a pessoa, de repente, não entender como um dia de trabalho. Como que eu devo separar isso? Geralmente não vai ser um dia inteiro. Então, você vai ser um período só. Não, nem um período. Uma coisa rápida mesmo. Então, assim, monta 3 pastéis para mim. Tem uma coisa rápida que ela possa fazer ali em 15, 20 minutos, sabe? Porque senão um dia completo realmente fica complicado. Mas se você vai avaliar alguma habilidade, né, específica, vamos dizer assim, algum teste que seja rápido. Então, assim, que não demore horas, que não seja um período, nem um dia completo. Mas deixa ali as coisas separadinhas para ver a habilidade dela de colocar o recheio, de fechar a massa, por exemplo. A habilidade dela se ela falou que tem experiência com a máquina que você tem, então ver se ela consegue desempenhar bem com a habilidade. Na máquina. Então, mais coisas rápidas, 15, 20 minutinhos. Não dá pra gente pedir pra pessoa ali trabalhar 4 horas pra gente ver se ela vai bem. Então, coisas mais rápidas e mais pontuais. Legal. Bom, Pamela, então, obrigado pelo esse bate-papo. Foi uma aula aqui de como contratar, como, né, escolher bem um candidato para formar a equipe ou para começar a colocar novos colaboradores dentro da pastelaria. Eu acho que vai ajudar bastante o pessoal a entender esse processo dentro da pastelaria. Para você que ficou comigo até agora, obrigado pela sua companhia, espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí mais uma vez, vale a pena, se inscreve no canal, tá bom? Quero agradecer aqui as empresas que fazem parte desse projeto, a Favorix, a Toshiro, Nova Inox, que agora é Nova Fritadeiras, desculpa, a Anota Aí e Contadores dos Restaurantes. A gente se vê no próximo episódio, estamos indo para o 8º episódio da 2ª temporada. E no finalzinho, acho que vocês estão gostando. Se você, de repente, está conhecendo esse canal agora, volta aí que tem muita coisa que já rolou aqui dentro. Teve o Felipe Chiconato, parceiraço, que fez a gente entender muito sobre precificação. E eu sei que a dor da maioria dos pasteleiros é precificação. Então, vai conhecer um pouquinho do nosso trabalho aí. Tenho certeza que vai ajudar sua pastelaria a subir para um nível muito melhor. A gente se vê no próximo. Tamo junto. Valeu. Antes, peraí. Antes de fechar, ó. Bonezinho para a Pamela. Obrigada, Danilo. Do nosso podcast. Às vezes eu esqueço de dar para os convidados aqui na hora do online, do ao vivo. Obrigado. Obrigada a você. Vou estar de olho lá nos comentários. Da e dúvida da galera. Quiser saber mais também, a gente tem o Instagram do Empreenda _360, então @Empreenda _360. A gente sempre põe dicas lá também de vídeos. Vocês que têm dúvidas aí na pastelaria, podem nos perguntar, pode mandar direct. E a gente também vai ficar de olho aqui nos comentários, tá bom? Legal, perfeito. Então vocês estão vendo que às vezes eu como bola aqui, mas a gente consegue voltar e arrumar coisa. Agora sim, muito obrigado, tamo junto, valeu!